E por fim, pessoal, eu selecionei aqui uma questão que fala sobre a Guerra Fria, fala sobre essa divisão do mundo em blocos e que, assim, está recente, está super recente, ainda mais quando a gente pensa no contexto da guerra Ucrânia e Rússia que nós estamos vivendo agora. Mas vamos dar uma lida então na questão. É um texto adaptado de um livro A Era dos Muros, do Tim Marshall, que diz o seguinte: 30 anos atrás, um muro veio abaixo, marcando o início do que parecia ser uma nova era de abertura e internacionalismo. Em 1987, o presidente Ronald Reagan foi ao portão de Brandemburgo, na Berlim dividida, e desafiou o seu homólogo na União Soviética: Senhor Gorbachev, derrube esse muro. 2 anos depois, o muro caiu. Berlim, a Alemanha e, por fim, a Europa estavam unidos de novo. Nos últimos anos, o apelo derrube este muro tem perdido para a mentalidade de fortaleza. Pelo menos 65 países, mais de 1/3 dos Estados-nações do planeta, construíram barreiras ao longo dos seus limites. Metade das que foram erigidas desde a Segunda Guerra Mundial surgiram entre 2000 e agora. A partir do texto e dos seus conhecimentos, responda. Letra A. Cite e explique 2 características de Berlim dividida. Bom, pessoal, esse texto é muito bacana. Eu acho que a maioria dos estudantes gosta desse tema da Guerra Fria. Ele está super atual, como o próprio texto da questão coloca. E citar e explicar características dessa Berlim dividida é pensar em como a Alemanha estava dividida durante o período da Guerra Fria. O ponto mais óbvio que a gente pode pensar é a divisão do lado capitalista e do lado socialista da Alemanha. Essa separação física de lados e de ideologias, ela acontece após o final da Segunda Guerra Mundial, na Conferência de Yalta, que vai dividir a Alemanha entre as potências capitalistas e a União Soviética Socialista. Esse é o primeiro grande ponto, acho que o mais fácil, vamos dizer assim, mais importante que a gente tem que falar. Outro ponto importante é a gente pensar também na diferença entre os dois lados. O lado capitalista, pensando no desenvolvimento econômico e estrutural que o capitalismo trouxe, até mesmo para reerguer a cidade de Berlim e trazer uma propaganda ideológica capitalista, é uma questão do consumo, com as fábricas, com as lojas, com as questões todas de infraestrutura que o capitalismo traz nesse desenvolvimento. E do outro lado, a infraestrutura socialista, que se tornou bastante diferente quando o muro cai. Nós pudemos perceber essa diferença da infraestrutura e da forma como esse desenvolvimento econômico era feito. Então, essa discrepância é um ponto bastante importante. Depois nós temos aí a letra B, eu vou ler com vocês de novo, que pede o seguinte: explique o sentido e as causas da mentalidade de fortaleza que, para o autor, tem imperado no mundo. Cite 2 exemplos que ilustrem a mentalidade de fortaleza. Bom, pessoal, o autor, ele coloca entre aspas essa mentalidade de fortaleza e é algo que a gente precisa entender na hora de responder. O que ele quer dizer com isso, né? Ele está querendo dizer de uma mentalidade ainda de divisão, de levantar muros e de dividir espaços, seja ideologicamente ou seja literalmente esse espaço físico. E é algo que nós estamos aí vivenciando hoje, mas que justamente vem desse contexto Guerra Fria, dessa bipolarização do mundo em capitalismo e socialismo, no caso daquele contexto, e que agora vem com outras problemáticas, como é o caso da imigração, por exemplo. Nós tivemos aí questões muito importantes sobre isso com a guerra da Síria nos últimos anos, países europeus que impediam que esses refugiados de guerra se escondessem ou fossem mudar para essas cidades europeias. Nós tivemos também um exemplo da ideia da construção do muro na fronteira com o México e os Estados Unidos pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump, e essa foi uma das questões da sua campanha, inclusive, né? Esse muro começou a ser feito também para impedir que os mexicanos cruzassem a fronteira para os Estados Unidos, são 2 exemplos, mas basicamente essa ideia vem dessa bipolaridade da Guerra Fria e essa mentalidade de divisão, de exclusão entre certos grupos ou certas pessoas que têm pensamento
pensamentos políticos distintos, ela continua mesmo com a queda do Muro de Berlim. Nós não podemos esquecer também que muito desse pensamento hoje não é tão relacionado a uma questão capitalismo-socialismo, mas de pensamentos e ideologias ultranacionalistas que têm se intensificado agora no século XXI. Esse movimento ultranacionalista vai pregar essa ideia da nação, do nacionalismo e de que pessoas vindas de fora, de outras etnias, de outras culturas, podem ser prejudiciais, podem tirar o emprego das pessoas daquele determinado país. Nós temos exemplos disso na França, nos Estados Unidos, em vários países aí do mundo. Então, é importante também mencionar essa ideologia ultranacionalista na sua resposta.